Bom dia, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor esteja sempre conosco, sempre, sempre, sempre protegendo e cuidando de nós, sempre. Porque Ele é perfeito. Ele é o nosso Criador. Ele é perfeito. Porque Ele quer que siga Ele. Siga Ele. Se você continuar seguindo Deus, você vai ver o que vai acontecer na vida de vocês. Siga Deus. Não siga o homem. O homem é falho. Pastor é falho. Ele é homem. Ele é carne. Carnal. Ele não quer ser espiritual. Se ele fosse espiritual, ele dava graça. Mas ele não é espiritual. Ele é carnal. Por causa de dinheiro. Os outros disseram que o dinheiro é a raiz do mal. Mas a gente precisa de dinheiro para viver. Mas tem gente que usa dinheiro para fazer maldade, para enganar as pessoas, que nesses cães. Entendeu? Não. Nosso Criador quer que a gente viva bem. Entendeu? Tiago 1 diz, por falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5. Amém? Tiago tem muita sabedoria. Olha, em Mateus 10:8. Agora é a graça, gente. A graça. Deixa a graça entrar na mente de vocês. Romano 12. O entendimento. Agora é a graça. A graça. Tá bom? Dá de graça o que de graça tu recebeu. Mateus 10:8. Dá de graça o que de graça tu recebeu. João 17 é Jesus entregando o trono para o Pai. Certo? E Ato 2 foi a descida do Espírito Santo. O DNA de Deus. O sangue de Jesus. Não existe mais sangue, não existe mais cordeiro. A Assembleia só fala nisso. E todas as igrejas, que não é igreja, é alçapão e arapuca, é comércio. Entendeu? Não tem mais cordeiro, não tem mais sangue. Eles falam muito daquele negócio que tem na harpa, na Bíblia da harpa, lá no final. Aquilo ali não existe mais, já era. A fila anda. Nós somos nova criatura. Meu Deus do céu, tudo já passou. Jesus, senão não adiantaria Jesus ter morrido na cruz. A gente está depois do ano 70, depois da cruz. Nós somos Nova Jerusalém. O que é a dificuldade de vocês ouvir isso? A igreja somos nós. A igreja é uma seita. A igreja de pedra é uma seita, porque a igreja somos nós. Efésios 5. Nós somos a igreja. Nós somos a morada de Deus, Efésios 2. Jesus não vai voltar nunca. Por que Jesus vai voltar? Se ele já cumpriu toda a missão dele. Coitado, ele sofreu que só. Ele já cumpriu tudo que tinha que cumprir. João 17, lê João 17. Ele já cumpriu tudo que tinha que cumprir. Já pagou tudo na cruz. Colossenses 2, versículo 13 e 14. E Efésios 2, versículo 13 e 14. Ele já pagou tudo na cruz. Eu dou capítulo e versículo que é para vocês ir lá. Entendeu? Amém? Olha. Podemos dizer... rapaz. Olha, eu acho que tá bom, vai. Quando temos a tribulação ou problema, é para provar a nossa fé. Para você ficar mais maduro na fé. Maduro na fé. Entendeu? Vamos lá. Ele deu uma pérola grande, eu não posso demorar muito. Mas que tem muito assunto aqui, tem para vocês. Tá bom? Efésios 4, versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, Deus ensinou eu e está ensinando vocês. Que é ele que está falando através da minha boca. Entendeu? Eu não faço nada sem ele. Nada. Ai de mim. Não sai. Se eu não orar antes de fazer esses vídeos, não sai. Ele atrapalha. Ele é soberano. Ele é o único. Isaías 45 e 44 e tem mais. Ele é o único. Foste ensinado como está a verdade em Jesus. Entendeu? Agora vamos lá. Efésios 4,
é onde fala que a gente é um Deus só, um Pai só, um Espírito só, para todo mundo. Amém? Deus, quando não me deu do estudo, aí eu vou ler um pouquinho da Bíblia, entendeu? Porque esse Efésios 4 é gigante. Nem muita coisa eu vou poder ler. Olha, é muito, muito, muito. Senão, olha, mas é benção, é benção. Vamos ver como é que vai, né? Deixa Deus guiar nós. Agora vamos na pérola dele. Tá pequeno, veja. Às vezes, não nos permitimos ver a imagem completa e precisa de quem Jesus é. Veja, às vezes não nos permitimos ver a imagem completa e precisa de quem Jesus é. Jesus disse que é a verdade e que nele toda a verdade é revelada. Mas as nossas próprias preferências e medos às vezes nos levam a criar uma imagem errônea de Jesus. Busquemos conhecê-lo como ele realmente é. Foi, né? Nesse caso foi, não é mais. Foi. Ele já morreu. Já resolveu tudo que tinha que resolver. Já salvou nós, já libertou nós, certo? Já tudo. E quem está em Cristo não tem condenação. Romanos 8:1, Gálatas 5:1. Quem está em Cristo não tem condenação, certo? Tudo isso. Agora veja, centrando em sua verdade. Oração. Jesus, tu te revelaste a mim na tua vida e na tua palavra. Ainda assim, confesso que, às vezes, tento fazer com que sejas aquilo que quero que sejas, em vez de ver-te como quem realmente és. Guia-me, peço, na tua verdade, para que eu possa conhecer e proclamar o teu nome fielmente, vivendo de acordo com a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, eu vou dar uma lidinha na Bíblia. Vamos ver até onde chega. Tá bom? Como eu tenho tempo, ganhei tempo, porque a mensagem foi pouca. Amém? Efésios 4. Dando início a Efésios 4. Vamos lá. Se der para dar explicação, eu explico. Mas se não der, vocês só prestem atenção. Amém? Vamos lá, porque está aqui já no fim. Olha. Vou fazer o seguinte. Eu vou ler a santidade cristã oposta à dissolução. Eu vou ler do 17 até da Bíblia, o texto da Bíblia, tá bom? Aí depois eu vejo se dá para ler um pouquinho do começo. Eu vou fazer uma mistura só, mas no final dá certo. Vamos lá. A santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por quê? Aqueles que Deus escolheu para trabalhar para Ele, ou aqueles que gostam mesmo da palavra, que quer se santificar com Deus, não tem que fazer as coisas dos ímpios, das pessoas que fazem maldade, sentar na mesa de escarnecedor,
como o Salmo fala, Salmo 1. Não tem que sentar nas mesas de escarnecedor dos pecadores. Entendeu? Se sentar é para passar a palavra. Então, para não se contaminar, não se fermentar, é melhor não sentar. Não faça as coisas do povo do mundo. Se você quer se santificar para Deus, você tem que ter outro pensamento. Romano 12. Entendeu? Não é que você é melhor do que eles. Não. Se você quer se separar para Deus, então peça a Deus para ajudar. Entendeu? Por quê? Por exemplo, eu trabalho para Deus. Mas se eu quiser ficar no meio deles, eu fico. Mas eu não sou obrigado a fazer o que eles querem. Entendeu? Porque Deus ainda não separou o joio e o trigo. Entendeu? Eu não sou melhor do que eles. Jamais. Entendeu? Então não faça as coisas deles. Está dizendo aqui. Mas andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecido de entendimento. Está vendo? Alheios à vida de Deus. E não quer saber da vida de Deus? Aí você não pode se juntar. Ele não quer saber, não quer saber. Não é por força nem por violência. Zacarias 4. É pelo amor de Deus. Se ele não quer, então saia. Agora, se você quer ficar junto deles, termina você caindo. Entendeu? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tá vendo? Eles têm um coração duro. Eles não vão querer. Agora, se eles quiserem, fica para passar a palavra. Agora, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Tá vendo? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Tá vendo? No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Tá vendo? A gente somos nova criatura. Nós não somos velhos. Agora tem gente que quer viver na escravidão, na igreja, e não quer a palavra de Deus. Porque para Deus é assim, sim, não, não. É tudo ou nada. Ou você fica com Deus, ou você fica no sistema. Se você não estiver na igreja, mas se você está do lado de fora da igreja, mas você está fazendo coisa do sistema. Está fazendo coisa errada. Entendeu? Então, dá no mesmo. Agora, se você se separou para Deus, quer viver em santidade, tá tão difícil. Não, não é difícil. Difícil é um prédio bem grande. Entendeu? Que se corrompe segundo as corrupçências do engano. Tá vendo? Quer ficar no engano, que fica. Agora, é um direito que você tem. Deus deu o caminho. Entendeu? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tá vendo? O entendimento. Deus quer o entendimento. Entendeu? Que adianta? Jesus morreu, gente. Ele ressuscitou, a fila anda. Ele morreu para isso mesmo, para a gente viver uma vida maravilhosa aqui. Agora vocês esquentam a cabeça com o quê? Se Deus já fez tudo, Deus controla tudo direitinho. Deu seu próprio filho para salvar nós, como ele salvou. Já libertou nós, como libertou. E Romano 8:1. Quem está em Cristo não tem condenação. E vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tá vendo? Tem gente que é muito vaidoso. É tão vaidoso que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo de conversar com Deus. É vaidoso. A vaidade não leva a nada, não. Tem que se cuidar sim, tomar banho, fazer isso e tudo. Mas, vamos lá. Agora eu vou para o 25. Exortações à santidade. Veja, por isso
deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tá vendo? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Viu só que coisa linda? Agora veja: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Tá vendo? A gente tem que ajudar uns aos outros. Aqueles que é fraco da fé, porque tem muito fraco da fé, muito. E você tem que estudar um pouquinho para aprender. Um pouquinho não, muito, né? Dependendo da medida que você vai estudando, e Deus vai te dando sabedoria. Você ali conectado com Deus. Entendeu? E você escutando a palavra, entendendo a palavra, você já vai ajudar no reino de Deus. Entendeu? Aquele que furta, não furte mais, para ficar em santidade. Tá entendendo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é palavrão, entendeu? E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graças ao que ouve. Glória a Deus, tá vendo? Não entristeças o Espírito de Deus, não entristeça o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim todas malícia. Antes, sede uns para com os outros, benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, e como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Perdoou, tá certo. Amém? Agora aqui é o quinto. Ser depois imitador de Deus. Isso é o quinto, não tem nada a ver. Amém? Deixa eu ver. Agora eu vou ler o começo do 1. Eu estou fazendo uma misturada para ver se não fica na rotina. Eu li primeiro do 17 ao 32. Tá certo? Agora eu vou ler esse pedacinho só para vocês verem. Rogo-vos, o 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, o amor de Deus, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito nos vínculos da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé para todo mundo, e um só batismo, só um batismo. Viu? Uma só fé, um só batismo. Por quê? Deus habita em nós. Nós fomos batizados na barriga da nossa mãe. Certo? A fé do Abraão, Romano 4. Tá vendo que eu dou capítulo e versículo? Romano 4. Amém?
Romanos 6, nós fomos ressuscitados junto com Jesus. Romanos 4, a gente já nasceu com a fé do Abraão. Só que de vez em quando Deus ativa a fé das pessoas, botando um problema para você passar na fé. Entendeu? E Gênesis 17, faz uma aliança com Deus, renuncia, lê o Gênesis 17, para vocês verem como é a aliança do Abraão. Por isso que ele está dizendo aqui, é um Deus só, é um Pai só, é um Espírito só para todo mundo é Espírito, ninguém é carne. A alma e o corpo vai para a sepultura, o Espírito volta para Deus, um corpo glorificado e transformado. Temos que ter o galardão, ouro, prata e pedra preciosa. Não tem que ter fêmur, nem palha, nem madeira. Vai no fogo e vira cinza. Veja, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Deus. Mas tem gente que divide Deus. Divide Deus. Não, ele é um só. Está no coração de todo mundo, até da mulher que está grávida. Está entendendo? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todo e está em todos. Olha só, Deus é um só, está no meio de todos, está dentro de todo mundo, está nas árvores, está no cachorro, está em todo canto. Por isso que não tem Pai Nosso que estás no céu, ele está em todo canto, não tem em nome do Pai e do Filho, porque ele se tornou um só, não tem mais a Trindade, ele se tornou um só. Não tem sinal da cruz, porque a cruz de Jesus, quem está é nós. E Jesus está dentro de nós. Como que Jesus vai voltar? E você só pode entrar em comunhão com Deus quando tiver a fé e acreditar que Deus é Deus. Entendeu? Sem a fé, ninguém vai para frente. Hebreu 11, está dizendo 6. É impossível agradar a Deus se você não tem a fé ativada. Entendeu? E outra coisa, não adianta eu ler sem ter explicação. Assim é bom todo mundo ler, mas tem que ter explicação. Se eu estou fazendo a obra de Deus aqui, que ele está usando a minha boca, tem que ter explicação. Entende? Agora vê, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tá vendo? É como eu falo. A gente, quando aprende, aí a gente fala assim, mais fácil, mais prático, para vocês entenderem. É um Deus só, é um Pai só, é um Espírito só para todo mundo é Espírito, ninguém é carne. Aí eu já explico tudo, já resumo tudo, que é para vocês entenderem. Aí depois você vem na leitura. Tá certo? O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dom aos homens. Veja, todo mundo tem dom, tem profissão. As crianças, quando terminam de estudar, já está adulto, eles vão dando a profissão. Eu me lembro quando ele me deu a profissão de encarregada da limpeza. Eu não sabia. Saí de um emprego, quando eu fui trabalhar no Hospital Tatuapé, firma terceirizada, a senhora vai ser encarregada. Eu digo, vai ser encarregada da limpeza. Eu não sei, eu trabalho no motel. Não, você vai ser, pronto. Aí agora eu já sei porque eu tive essa profissão. Foi Deus que mandou, botou na cabeça da mulher. Porque Deus usa todo mundo, ele não permite, ele usa. E ele vai dando um dom especial para as pessoas. Cada um tem uma missão. Como é que eu ia saber que hoje eu estava aqui no canal? 5 canal? Não tem, não sabia. Agora. Aí depois Deus foi botando, entendeu? Quando ele subiu, o mesmo que subiu foi o mesmo que desceu. Jesus, o Espírito de Jesus subiu e ele desceu para a humanidade e continua descendo. A gente vai fazer a mesma coisa. Todo mundo vai subir, mas vai ter o julgamento. Todo mundo vai para o trono do Pai. A nossa vida está lá em cima. Eu já passei capítulo e versículo nos canais, entendeu? A nossa vida está lá em cima.
Aqui é só emprestado, tudo é emprestado, tudo é podre, podre. Tem gente que come galinha e arrota caviar. Tem gente que chupa limão de manhã e fica o dia todo querendo ser alguma coisa. Vocês não são nada. Vocês são podre, podre. Hã? Bota um perfuminho, bota um desodorante aí que a gente cheira. Mas se o sol estiver muito quente, tem que botar de novo. Mas tem gente que quer ser metido. Hã? Nariz empinado, maltratando todo mundo. Não, meu irmão. A vida não é essa, não. Deus quer que ame uns aos outros. Até os seus inimigos, viu? Aí é duro. Entendeu? Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até a região inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os cães. Não, ai meu Deus, os cães. Eu estou vendo os cães aqui, ó. Eita! Mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, que nós somos tudo isso. Nós somos profeta de Deus. A boca fala que o coração está cheio. A gente tem tudo, é a gente. Ou outro para evangelista, tá vendo? Deus dá. E outros para pastores e membros, mestre. Por quê? Nós somos tudo isso. Nós somos pastor de Deus. Nós somos. Você não toma conta de uma casa, toma conta de criança, toma tudo. Aí depois, na medida que você vai evoluindo no crescimento, aí Deus te chama. Quem sabe? Foi isso. Como é que eu ia saber que hoje eu estava aqui? O futuro pertence a Deus. Eu nem sei português direito, mas Deus me escolheu. E ai de mim se eu não for fazer o que Ele quer, que Ele manda nisso aqui. Ele é o dono de nós. Olha, eu vou parar porque já está grande. Aí está dizendo aqui, ó. Tem mais um pedaço aqui, viu? Tem o 14, tem o 12. Vocês me ajudam aí, lê. Para que não mais sejam como meninos. Tá vendo? A gente tem que estar no sólido. Não no leitinho da mamãe. Não. Entendeu? Aí tá dizendo aqui. Não dê brecha ao diabo. Não dê. Tá entendendo? Deixe Deus comandar vocês. Se entrega a Deus. Renuncie tudo. Renuncie. E deixe Deus trabalhar. Amém? Deus é tudo. Deixe Deus no controle da vida que não é de vocês. Olha, dependa de Deus para tudo. Só que tem que fazer a tua parte. Não confie em homem. Homem é falho. Jeremias 17. Tá certo? Olhe lá. Não acredita em homem. Maldito homem confia no homem. Deus é o olheiro e nós somos um barro. Amém? Deus abençoe.